podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje, as alunas Rafaela e Nicole conversam com a gerente da Proeste, Carol Lajarim. Oi galera, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast. Eu sou a Rafaela Rubio. Eu sou a Nicole Galbiati. E hoje a gente está aqui com a Carol, que gerencia a Proeste de Avaré. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje. Para mim é uma honra, com certeza, estar com vocês e sentir um pouquinho desse trabalho que eu tenho certeza que eu vou me apaixonar. Então, a gente quer saber como é que funciona o gerenciamento, qual a importância da equipe para administrar um lugar que é tão grande assim, né? Como a Proeste. Então vou falar um pouquinho para vocês. Eu acho que eu vou falar, eu não sei se vocês iam perguntar, mas eu vou falar do meu começo. Então, o que acontece? Gerenciar uma concessionária é um mundo totalmente masculino. Isso já é um grande desafio. E quando eu me vi nesse desafio, eu falei, meu Deus, eu tô num barco, num navio muito grande e eu vou ser a marinheiro, né? Então, o que acontece? A equipe é peça fundamental para que o sucesso da concessionária ele venha num conjunto, e com certeza eu ter aí a equipe do meu lado foi um grande desafio, porque muitos ali na concessionária são pessoas até mais velhas do que eu, e quando eles falam assim, nossa, cadê a gerente? Chega a gerente, aí existe um pré-julgamento, um preconceito, mas é coisa que eu tirei de letra, lembrando que eu tinha um objetivo, né? Quando você tem um propósito, qualquer sacrifício ele é válido. Sim. Então eu tenho aí, graças a Deus e a muito trabalho e esforço da equipe, a gente anda em conjunto e unido. Lógico que temos algumas dificuldades, alguns desafios e alguns problemas, mas isso faz parte de qualquer gestão e de qualquer empresa. Sim. Então, já duvidaram muito da sua capacidade por ser um cargo alto? Muito julgamento. Hoje eu já não sinto essas dores mais, mas eu já senti bastante. Porque o que acontece? A minha vida como vendedora me fez chegar no topo, né? E o topo é aquela pirâmide, é sempre mais difícil de ficar, é um espaço pequenininho. Sim. Você tem que se equilibrar, segurar os pratinhos. E o que aconteceu? Eu entrei na concessionária Proeste, na Chevrolet, no ano de 2010. O que aconteceu? Eu tinha uma loja de bijuteria na cidade desde os meus 16 anos. Eu fui emancipada porque eu queria muito ter uma loja de bijuteria. Eu já vendia Avon, já fazia pulseirinha de miçanga. Então, com 16 anos, eu abri uma loja ali no centro da cidade. Essa loja eu tive por 15 anos. Só que eu passei uma dificuldade muito grande. Quando vieram as empresas maiores do atacado, eu não conseguia acompanhar o mercado. E se você não acompanha o mercado, você é engolido por ele. Então eu me vi a necessidade, falei, eu vou deixar minha loja, uma pessoa cuidando, e vou em busca de um emprego para mim conseguir sanar as minhas dívidas, algumas contas e a baixa de movimento na loja. Foi onde eu fui na Proeste. Vocês imaginem, eu não tinha nada no currículo, porque isso foi no ano, eu abri a loja no ano de 2000, era em 2010. O único lugar que eu tinha trabalhado era na minha loja. E eu cheguei no gerente da época e falei assim, olha, eu preciso só de uma oportunidade, eu vou mostrar o meu trabalho. Eu não sei vender carro, eu não entendo de carro, eu não sei a diferença de roda e de calota e do ar-condicionado, mas eu prometo que eu tenho muita força de vontade de aprender. E quando eu entrei ali, eu me vi perdida mesmo, o mundo de bijuteria para o mundo de carro. Mas eu falei, eu tenho que dar certo, porque o meu intuito ali não era permanecer, mas era passar pela dificuldade na minha loja, porque eu amava a minha loja, era um sonho, tudo. E aí eu falo pra vocês que quando a gente tem algo bom, pra gente ir pra algo melhor, a gente tem que largar o bom. Então, às vezes, largar o bom é difícil, porque falar largando o ruim pra um melhor é fácil. Agora eu quero ver largar o bom pra um super melhor. E foi o que aconteceu. Aí no primeiro mês, a minha mesa era lá no fundo, uma mesa pequenininha, um monte de gente que trabalhava há anos lá, super vendedores. Falei, meu Deus, eu falei assim, eu vou começar a contactar meus amigos, parentes, falar que eu tô vendendo carro. E no primeiro mês eu já vendi 9 carros. Eu me surpreendi, porque eu tinha uma dificuldade para apresentar o carro, mas eu sabia atender e me posicionar, porque sempre na área de vendas. Segundo mês, já me colocaram na mesa da frente. Aí eu comecei a me encantar.
E já o brilho nos meus olhos na loja de bijuteria já diminuiu. Aí eu falei, não, eu acho que é aqui que eu vou querer ficar. Então eu preciso aprender, né? Porque a gente não consegue vender o que a gente não compra. Você não consegue vender para uma pessoa, por exemplo, eu vou falar, essa água é uma delícia, mas eu não provei da água. Então a gente precisa realmente gostar muito do que a gente faz para poder vender isso. E aí eu comecei a vender e eu queria saber como que bate o motor de um carro, qual que é o defeito, me explica, mecânico. E eu fiquei muito ali, eu me apaixonei mesmo. Então as pessoas mais velhas que trabalhavam ali naquele momento, o gerente falava, quem vai ficar no feirão da IMAP? Eu falava, eu vou. Quem vai para Paranapanema? Eu vou. Quem pode ficar até as 8 da noite? Eu posso. Então eu me dedico, porque eu tinha a cabeça de uma patroa, de uma empresária, e eu era funcionária. Então eu sabia exatamente como eu tinha que agir. Eu me colocava no lugar do meu patrão, do meu gerente. E aí em 2013 eu tive a oportunidade de assumir a gestão de usados, já entendendo de tudo, de avaliação, de pintura, de funilaria, de mecânica. Fiquei como gerente de usados até 2015. Esse gerente me contratou, ele recebeu uma oportunidade e em 2015 ele falou, eu acho que você tá apta para assumir a concessionária. Eu falei, meu Deus, como eu faço para assumir essa concessionária? Ele falou assim, você é uma líder nata. Eu tenho certeza que você vai tirar de letra. E o meu diretor também. Não, Carol, é a sua hora de assumir. Aí eu falei, tô junto. Aí eu cheguei e já falei assim, olha, eu preciso da melhor maneira liderar e mostrar, porque assim, o líder ele precisa equilibrar muito, né? Ele tem que mostrar o poder dele, a soberania, porém na altura dos seus liderados. Ele não pode ser maior do que eles, mas ali tem que ter uma diferença, senão você não consegue comandar tudo, né? Por isso que eles falam que líder às vezes é bravo, é chato, mas na realidade são ossos do ofício. Sim. Como um professor, né? Vocês aí às vezes é a obrigação do professor. E ali em 2015 eu assumi a gestão operacional da concessionária. Em 2015 tinha eu como gerente de usados, aí passou a não ter mais. Então eu comecei a gestão inteira da concessionária. Tanto da parte da oficina, da funilaria, a parte da administração, a parte da operação. E eu estou até agora, 2022. Então fazem 12 anos de Proeste e de Chevrolet. E em 2015 aí eu larguei o bom pro algo melhor. Que foi eu vender a minha loja e assumir. Porque a gente tem que estar ali onde está o seu coração, aí está o teu tesouro, né? E eu tive que me dedicar ali. E assim foi. E como você se sente vendo a Carol de hoje em dia e a Carol do começo, quando entrou na Proeste? Então, eu olho assim que aí que eu falo, né? A gente sempre fica esperando ter condições melhores, né? Se eu falasse, não, eu vou entrar para concessionária depois que eu aprender o que é carro, eu vou estudar primeiro, porque senão... Não, eu acho que vai de você acredita em você, na sua capacidade de aprender, porque eu vejo que o que me fez chegar até onde eu estou foi a rapidez que eu tenho para aprender e a força de vontade de querer mudar. Então é uma habilidade que... Então eu não tive medo da mudança, né? Sim. Mas eu olho para aquela Carol e eu não imaginava onde a Carol iria chegar. Aquela Carol de antes. Sim. Entendeu? Eu vivia uma que eu nem imaginava, que meu diretor, meu gerente de anos trabalhando, ele ia sair, entendeu? Eu vivia o hoje ali como se fosse o último dia, então eu procurava fazer o meu melhor cada dia. Entendi. Entendeu? Quais são os seus maiores desafios e como você consegue equilibrar a vida pessoal com o profissional? Olha, eu tenho vários desafios, porque eu sou mãe, eu sou mãe de uma menina de 20 anos, eu acredito que mais velha que vocês, né? Eu fui mãe muito nova, com 19 anos, 19 para 20, ela fez 20, eu faço 40. E o que acontece? Depois de 18 anos, eu tive um bebê. Ele tem 2 anos. Então eu sou casada, tenho minha casa, tenho filhos e tenho a concessionária. É bem difícil. Confesso pra vocês que eu tenho tentado mudar muito, porque eu sou uma pessoa muito intensa. Eu levo a concessionária pra casa. Entendeu? Eu não levo o problema para casa, mas a concessionária eu levo para casa. Então, o que acontece? Eu tento ali, mas como eu gosto, porque eu não sinto como peso, entendeu? Eu não vejo
é um peso eu levar pra cá, porque o amor que eu tenho não torna isso pesado, mas é difícil conseguir administrar mãe, mulher. Eu confesso pra vocês que às vezes dá um cansaço mental, que não é um cansaço físico, mas é um cansaço mental. Por quê? Porque você sempre que você quer ser uma boa mãe, você quer ser uma ótima mulher, você quer ser a melhor gerente, você quer ser a melhor amiga. Então quando a pessoa tem esse perfil de liderança e de sempre querer estar em cima, né? Você quer ser a primeira, né? E eu vejo isso assim como uma qualidade. Não, eu quero ser o melhor, eu faço isso, mas é pra mim, porque me faz bem. Sim. Aí você sofre um pouco. Então, você falou sobre os clientes e tudo mais. É necessário você saber lidar com todos os tipos de pessoa para ter um melhor atendimento? Sim, com certeza. Olha, os clientes, eles existem assim, a gente tem que tratar todos iguais. Não é assim que funciona. Em relação a clientes, você precisa identificar, né? Eu falo que lá eles são consultores de vendas. A gente precisa entender o cliente. Às vezes o que é bom pra você não é bom pra mim. Às vezes o que eu acho legal você não acha. Então você tem que ter. Com o japonês a gente fala o japonês, né? Então com o brasileiro você fala a língua portuguesa. Então os seres humanos, cada um tem uma linguagem. Então eu acredito que você descobrir ali naquela entrevista consultiva como eu posso te ajudar, porque a gente precisa servir o cliente, né? E uma das minhas buscas constantes é achar as pessoas certas que queiram servir o cliente, né? Que queiram ali entregar não só um atendimento bom, porque isso é o básico. Isso é a obrigação de quem trabalha com vendas, mas entregar algo extraordinário. Então a gente procura aí uma linguagem, sempre com alguns clientes você fala de uma maneira mais cordial, com alguns você fala de uma maneira mais jovial e se identificar, o corpo fala, né? Então com cada um você vê, por exemplo, que eu sofria muito quando eu ia atender um casal. E eu identificava o perfil, eu sempre falava com a esposa, eu jamais falava com um homem. Entendeu? Então eu olhava para a esposa, eu falava o que a senhora gosta, como que eu posso servir. Então eu já sabia que eu não tinha que focar no homem, eu tinha que focar na esposa, não que tenha algum problema nisso. Mas para não surgir aquela impressão, nossa, entendeu? Sim. Então é identificar isso. E vendas é uma mágica, né? Todo dia você começa um emprego como se ele fosse novo. Porque você nunca sabe o perfil de cliente que você vai atender naquele dia. Ou o problema de qual carro que você vai ter. Como você se sente em ver um cliente satisfeito com o veículo adquirido? Olha, é assim, ó, quando a gente vende carro, né, quando você vende qualquer produto, né, você não vende querendo que ele dê problema, né, porque você tá vendendo, você realmente acredita. E quando você vende um produto novo, é mais fácil você ter a satisfação do cliente, porque é um novo, como um celular, como um sapato. Até às vezes algum produto novo ele vem com algum defeito de fábrica, porque são homens que montam a fabricação, né? E às vezes o processo é falho. Mas quando você vende um veículo seminovo, aí você tem que ter um máximo de cuidado. Porque você vende carros que já vem já teve um dono, né? E ele já tem um desgaste natural de peças, já tem um desgaste natural de motor. Então o que acontece? A gente fica, e lembrando que para satisfazer um cliente você precisa manter a empresa saudável. Então você fica naquele negócio, até onde eu vou para satisfazer meu cliente? Ou até aonde eu não vou, porque isso vai me dar prejuízo. Porque às vezes, para satisfazer todo cliente é fazer tudo, que nem uma criança. Você não quer que uma criança não chore, você vai dar tudo para criança. Pirulito, bala, isso é saudável para criança? Não. Então, o cliente é assim. Então você se equilibra. Eu acho que a verdade na negociação tem que ser muito clara. Olha, você está comprando um veículo seminovo, ele tem tanto tempo de garantia. Você está comprando um carro zero, tem 3 anos de garantia, toda assistência, aqui eu posso, aqui eu não posso. Eu acho que se você trabalhar com a verdade, eu acho que o cliente prefere uma verdade do que uma mentira ou um atendimento que não foi legal, né? Então a gente busca aí trabalhar com a verdade, com a explicação, o que a gente pode e o que a gente não pode. O que está nas minhas mãos,
o que não tá nas minhas mãos, o que foge do controle da ética, da saúde financeira da empresa. Então é isso. E alguns anos atrás a gente se viu em um cenário de pandemia. Como isso afetou economicamente a concessionária? Olha, nós vínhamos, em 2020, eu tive o meu bebê, o Valentim, na semana da pandemia, onde tudo parou. Então eu tinha um plano de ter meu filho, de fazer um chá de bebê, então meu médico falou, não, nós vamos ter que marcar cesárea, seu marido não vai poder assistir o parto, e mudou. Eu falei, meu Deus, ninguém esperava uma pandemia. Aí foi quando eu também não tinha rede social. Eu sempre fiz as redes sociais da Proeste, da Chevrolet, sempre gostei muito de aparecer, mas a Carol pessoal, a Carol mãe, ela não queria não gostava da rede social. Em 2020, na primeira semana que eu ganhei o Valentim, nós tivemos aí que fazer por conta da indústria e por já prever a falta de carro, a gente teve que diminuir o quadro de funcionários. Então nós trabalhávamos numa concessionária com 64 colaboradores e tivemos que manter aí 45. Então foi uma dispensa, né? Sim. Aí o que acontece? As pessoas tiveram que se adaptar a fazer mais do que uma coisa. Isso foi muito bom. Então, a pessoa que só vendia, ela aprendeu a vender e fazer mais isso. A pessoa que só faturava, ela aprendeu a faturar. A que atendia o telefone, aprendeu a atender o telefone, marcar. Então, eu comecei, aí eu falei assim, onde está a Carol? Carol, onde está a Carol? A concessionária fechada, onde está a Carol? Aí eu senti a necessidade de abrir minha rede social. Falei, né, a Carol precisa ter algum lugar para ela ficar. Então, foi aí que eu consegui. E em relação a vendas de carros, olha, em 2020 a gente manteve o número de carros. Nós começamos a sentir a crise mesmo no ano de 2021, ano passado. Porque aí teve a falta de componentes eletrônicos, nós tínhamos aí mais de 80 veículos no estoque e nós começamos a não ter nenhum veículo. As fábricas pararam, por quê? Porque aqui no Brasil nós somos montadoras, nós não somos fabricantes, a Chevrolet. Então era o chip vem da China, o banco vem de tal lugar, os pneus vêm, e começou a faltar isso. Então a gente não tinha carro para montar. Começou o quê? Vender usado, mais usado. Aí o que acontece? Pela falta de carro 0 km, houve um aumento exorbitante de veículo seminovo, onde um veículo que custava 20 mil foi para 40, foi para 30, foi para 28, e a gente aprendeu a vender mais o seminovo. A gente já vendia, mas teve que focar no que a gente tinha. Em contrapartida, deixou de vender 0 km, porém aprendeu a vender mais agregados. Então o vendedor que só vendia carro zero e usado, começou a vender carro zero, usado e consórcio. Carro zero, usado e acessório. Carro zero, usado e seguro. Então a gente se adaptou nisso, mas eu posso dizer para você, a gente tem enfrentado, olha para você ver, em 2020 a gente não sentiu a crise, mesmo com as concessionárias abrindo e fechando, a gente veio sentir a crise no ano de 2021 e a queda no número de vendas agora em 2022. Então o que acontece? A gente vem se equilibrando, mantendo a lucratividade boa para conseguir manter a concessionária, pois o número de vendas assim caiu em torno de 20%, 20% a 30%. Porque, consequentemente, com a pandemia, as taxas de juros subiram. Então, ficou um pouco mais difícil. As pessoas ficaram meio inseguras para comprar, para trocar. Agora que eles estão voltando ao novo normal, então, se adaptando a isso. Mas a gente conseguiu sair bem. Eu creio que tivemos sucesso, graças a Deus. Você acha que com essa crise mundial da Ucrânia que está acontecendo recentemente, do aumento dos valores dos combustíveis, as pessoas estão reconsiderando comprar carros? Ou você acha que se mantém uma constância assim? Então, na realidade, eu acho que nem tão relacionado à Ucrânia. É que a gente teve um boom de problemas, né? Um boom de mudanças. Agora o combustível tem baixado. É assim, ó, a pessoa que ela... Por exemplo, a pessoa que não pôde viajar em 2020, que eu sempre faço uma viagem com a família. O que ela fez? Trocou de carro. Então, o que acontece? Agora, em 2022, a pessoa tá podendo viajar. Então, eu não vou trocar de carro. Eu vou segurar
E vou atrás de viajar, de fazer outras coisas. Então, o que acontece? Eu creio, tá? Que a estabilidade sempre vai existir. Independente da Ucrânia, independente do Covid. Vai da gente se adaptar rápido a essa mudança. Como eu te falei, o combustível tá caro, mas a gente tem que ter o carro. Tem gente que não anda a pé, tem gente que anda de carro. Então, não é a gente se adapta, né? Era 1, foi para 2, foi para 3, foi para 5. E a gente se adapta. O que acontece é criar essas habilidades para manter o nosso negócio sadio, e não só um negócio. Quando eu falo negócio, eu falo da nossa casa, da nossa família também, né? Sim. A pessoa que às vezes só tinha um emprego fixo, agora ela passou a ter outra fonte de renda. Então, eu tenho meu emprego fixo, mas eu faço isso para me vender. Então, é a adaptação. Porque se a gente olhar para o problema, a gente não consegue progredir. Eu olho, os vendedores falam, mas não tá vendendo geral. Eu falo, gente, o nosso mundo é esse. Ou vocês vendem ou vocês não ganham. Ou a gente produz ou a gente não produz. Enquanto uns ficaram muito abaixo aí, em questão de perderam muito, tem muitos que foram as pessoas que mais... Eu conheço várias pessoas que se ficaram bem sucedidas na pandemia. Não tinham nada e a pandemia fez essa empresa alavancar. Entendeu? Então eu creio que vai de como você vê. Lógico, é um momento muito difícil que influencia em tudo, na parte agrícola, que a Rússia que fornece a maioria dos insumos de agrotóxico, tudo vem da Rússia, e a gente teve isso daí, aumentou isso, aumentou... Uma coisa é uma cadeia de problema, né? Tipo a cadeia alimentar, que uma coisa puxa a outra, mas a gente tem que se adaptar, e faz parte, vai sempre ter. Um mundo perfeito onde tudo se encaixa só no Lego. Sim. Aqui na vida real não tem. Nós demos umas olhadas nas suas redes sociais e a gente percebeu que tem vários vídeos de divulgação da empresa como um todo. Como surge a ideia de divulgar? Entende? Como você direciona o produto para a faixa etária que você mais Que alcançar. mais alcança? Na realidade, a rede digital, então, em 2020, olha pra você ver, eu sou uma bebê ainda, né, no Instagram. Eu acho que vocês têm Instagram, Facebook, é bem mais. Só que eu falei assim, se eu for entrar pra esse mundo digital, eu quero entrar com tudo. Eu quero entrar pra ficar. Então, o que eu fiz? Daí, em 2020, eu fechei uma mentoria com a Carol Cantelli, que ela ensina muitas técnicas de postagem, de como você é a alma do que você passa. Você tem que ser você não pode ser um outdoor, você tem que ser alguém que as pessoas tenham interesse de ver você, né? E eu fui aprendendo, né? Aí eu entendi que a pessoa não quer uma OLX, quando ela não quer um panfleto de mercado, ela não quer ver, ela tem, o nome já diz, né? É uma rede social. É rede onde você troca emoções, né? Aí o que acontece? Eu falei assim, se eu falar muito só de carro, vou falar sempre a mesma coisa, eu vou passar a ser desinteressante. Por quê? Porque você compra um carro comigo e depois eu falo só de carro, você fala, eu já comprei, não vou nem olhar a Carol, porque eu já comprei o carro dela. Como manter essa fidelidade, esse engajamento para as outras coisas? Aí o que aconteceu? Eu era super tímida, não falava tanto como eu falo, eu tinha algumas coisas que eu falava, não vou fazer. Aí eu percebi que o que acontece? O líder, a equipe é a cara do líder, né? E eu tenho tentado moldar as pessoas para elas entenderem e passar o que elas fazem, o que elas são, de uma maneira divertida, descontraída, às vezes de uma maneira mais séria, mas acompanhando, porque eu entendo que ou você é ponto com ou você é ponto fora. Ou você tá na internet ou você não tá em lugar nenhum. Hoje em dia as pessoas, elas ficam a maior parte do tempo conectadas. E esse é o novo normal. Talvez a concessionária física daqui a um tempo ela já não exista mais, né? Que a gente tá indo para esse processo. De ser uma concessionária compacta, não uma concessionária gigante com 40 funcionários. E o que acontece? Onde você vai estar?
qual o que público você vai engajar. Porque eu, na minha percepção, você me segue. E aí, quando você fizer 18 anos, tirar uma carta, você fala, eu vou lá ver a Carol, porque eu quero conhecer a Carol. Ela faz dança pro TikTok, olha a equipe dela, ela põe o motorista pra dançar, ela põe os mecânicos pra falar. Lá eu quero conhecer, ela mostra lá o jardim da concessionária. Você não vai só pensando no carro em si. Sim. Então, você tem que gerar essa memória afetiva no cliente pra ele lembrar de você. Mesmo que ele não conte com você, mas ele vai falar assim, nossa, tem a Carol, né? Carol que posta bastante coisa de kart, que eu vou lá ver nela. Então, eu vejo o alcance das minhas publicações e eu tenho alcance de 18, de 17 até 65 anos, entendeu? Às vezes eu recebo muitas pessoas do Rio de Janeiro querendo comprar carro e a gente até vende fora do estado, mas é mais complicado, porque daí você faz um vídeo ao vivo, mostra o carro pro cliente, mas é um carro, né? Então mas eu procuro ser muito, eu sempre falo, eu tenho que abrir e fechar minha concessionária no Instagram, no Facebook. Então eu abro e eu fecho como se fosse minha loja. Então eu abro e eu fecho ela. Eu falo bom dia, depois eu falo boa noite, depois eu mostro um pouquinho do trabalho. E a partir desse método de divulgação, as vendas aumentaram, o interesse das pessoas por carros aumentou? Sim, eu falo pra você que hoje eu não consigo muito dar tanta atenção pros meus clientes que eu chamo no meu Instagram, aí eu passo pros vendedores. Porque eles são ainda bebê no Instagram, no Facebook. Eu tenho tentado aí ensiná-los a adaptação. Não é bebê de idade, né? Eu sou a mais nova ali de Facebook, de Instagram, mas é assim em relação às postagens, a compartilhamentos, a engajamento. Então o que eu faço? Eu recebo muitos clientes. Às vezes eu atendo, eu vendo consórcio para a região inteira, quando eu falo de consórcio, quando eu explico, quando eu posto. E às vezes eu encaminho o telefone para o vendedor da vez, ou para a oficina. E com certeza aumentou muito. Você tá entendendo? Aumentou muito o mundo digital lá na concessionária. Hoje nós temos uma rede social do Facebook. Quando eu assumi a gestão em 2015, tinha 700 curtidas. Hoje nós temos mais de 80 mil seguidores e mais de 35 mil curtidas no Facebook da Proeste, da Chevrolet, de Avaré. O que você leva em conta na hora de fazer a divulgação? Olha, na hora de fazer a divulgação, primeiro, a gente procura ir eu preciso analisar o meu estoque, né? Então, o que acontece? Nós vendemos pouco consórcio, então eu vou lá, vou falar de consórcio. Então, eu tenho 10 carros da mesma marca. Então, eu vou lá, vou tentar focar na minha necessidade daquele momento. Porque o que acontece? O ramo de carro, o ramo de automobilístico, ele não tem uma data, né? No Natal, vende árvore de Natal. No Dia das Mães, na Páscoa, vende o carro, não. O carro, às vezes a pessoa quer uma picape, às vezes a pessoa quer um carro para 7 lugares. Então você sempre tem que estar postando de tudo um pouco, entendeu? Mas eu foco, com certeza eu dou um engajamento melhor naquilo que eu preciso vender e o que eu preciso trabalhar. E eu transmito isso para toda a equipe. Então a gente dá um tiro de canhão. Ó, hoje nós vamos falar de cruz. Cada um se vira e vai falar de cruz. Pega um prata, pega o branco, mas é o cruz e a bola da vez. Um exemplo. E tipo assim, quem te ajuda a fazer esses vídeos? Você mesmo os edita? Como que funciona esse processo? Sou eu mesmo. A minha rede social sou eu sozinha. Eu aprendi. Aí depois dessa mentoria que eu fiz umas 4 mentorias. Aprendi a fazer arte, aprendi a gravar vídeo, aprendi o tempo de editar, aprendi tudo. E na rede social da Proeste, da Chevrolet, a gente tem uma pessoa, que é o Chacal, ele faz as artes e eu dou o meu tempero, entendeu? Nas publicações das redes sociais da Proeste Avaré. Que daí é uma coisa mais profissional, né? É uma coisa mais profissional que eu digo, que são postagens, mas a gente coloca toda a nossa atenção pro carro. E na minha a gente coloca nas pessoas. Sim. Entendeu? Entendi. Então na Proeste Avaré o carro é o protagonista, na minha as pessoas. Minha equipe, eu. Entendeu? Como é trabalhar no coletivo? Ou seja, ter uma equipe para você coordenar e ao mesmo tempo ter que lidar com as dificuldades de cada um? É igual família, igual filho.
Cada um é de um jeito, né? Às vezes você cria da mesma maneira. Nossa, eu criei um de um jeito, eu criei outro do outro. E eles são bem diferentes. E o colaborador é assim. A gente precisa ter empatia, né? Da liderança não agressiva, aquela liderança situacional que a gente tem que ter. Essa liderança. Então, o que acontece? Você precisa aí entender as dores das pessoas. Uma pirâmide de Maslow fala, a gente precisa estar conectado com pessoas, né? Porque a gente precisa manter a nossa empatia de entender por que a pessoa não está bem aquele dia. Né? O que aconteceu? Às vezes ela está com problema de casa, às vezes está com problema de saúde. Então, administrar isso. E eu sou uma pessoa que eu tenho mesmo, na hora de conversar com eles, tudo, lógico que eu tenho o meu momento de liderar, a Carol gerente, né? Então, quando eu chamo, eu falo, a Carol gerente que vai falar com você. Agora é a Carol líder. Carol amiga agora que vai falar com você e vai te dar um conselho, vai tentar te ajudar. Então, é administrar isso. Entendeu? E aí, você comentou que você não tinha redes sociais antes, você teve que ficar mais ligada, assim, nas coisas que estavam em alta, nas músicas, pra poder gravar os vídeos? Isso mesmo, aí eu vou nos TikTok da vida, né? Eu vejo que engaja, eu tiro ideia, né? E eu sou muito assim, minha cabeça é muito... Então, se eu pegar alguma coisa que vocês fazem aqui, eu falo, nossa, dá pra fazer igual lá na Proeste. E aí, agora a gente tá numa idade, né, 17 anos, a gente vai fazer 18 daqui a pouco. Qual carro você recomenda pra gente? Acabou de tirar carta, que é mais novo, assim? Olha, o Onix, sem dúvida, ele é o queridinho do Brasil. Ele manteve sua liderança de 2013 até exatos 2020. Assim, quanto mais conectividade o carro tem, quanto mais ele tem detalhes, mais ele sofreu nessa pandemia, né? Às vezes as pessoas falavam, nossa, mas esse carro tem a pronta entrega. Enquanto um Onix tem em torno mais de 20 componentes eletrônicos, que é os módulos, o chip, os outros carros mais básicos, na categoria do Onix, tinha 8, né? De conectividade de tudo. O Onix hoje ele é um carro com 6 airbags de série, com controle de tração, ele tem com câmbio automático de 6 velocidades no mecânico, freios ABS, ar-condicionado, a tela digital que é o MyLink de 7 polegadas. Você tem ali algumas versões que vem com o Chevrolet OnStar, que é uma conectividade que só a Chevrolet tem. Que você tem aí uma assistência 24 horas por dia, 365 dias no ano. Muito legal. Então eu creio que pra vocês aí, pra mãe ficar tranquila, porque você baixa o aplicativo do meu Chevrolet e você consegue identificar onde o seu carro tá. Você abre, destrava o carro. Você tem todo o controle do Chevrolet na mão. Eu acho que pra vocês e pro pai de vocês, a mãe, vai ser uma compra bem legal. Além dele ser o carro mais econômico do Brasil, uma performance de motor 1.0 turbo e tem um motor aspirado também. O turbo ele chega a ter 116 cavalos de potência. Nossa, e cores lindas, um carro totalmente moderno, conectividade. Se você andar num Onix, você não compra outra marca. Você sendo gerente de um lugar tão renomado, você tem alguma dica para dar para nós adolescentes ou jovens, ou principalmente mulheres, para chegar onde você chegou? Primeiro é que quem aprende não depende, tá? Então aprenda, né? Você aprende a trocar uma lâmpada, você não vai depender de alguém que troque. Você aprende a fazer alguma coisa, você não... Ou você aumenta suas habilidades, ou você diminui seus sonhos. Então, eu falo pra vocês que tá sempre em transformação, não quer dizer de cargo, não quer dizer de nada. Experimente de tudo, desde o que você do mais simples ao mais difícil de você fazer, de algo bem simples, uma profissão mais simples numa maior que vocês queiram, porque o que acontece? Nunca olhe com ganância, mas sim com amor tudo que vocês fizerem. E eu falo pra vocês que você aumentar suas habilidades, você vai ter tudo que você sonhar, entendeu? Porque você vai se adaptar a tudo. Você vai estar ali na mudança e sempre mantendo a postura de que você
consegue se você se dedicar, né? Com motivação, com empatia. E eu falo pra vocês, eu sempre... Olha, quando eu ganhei o primeiro prêmio na Chevrolet foi em 2016. Eu fui pra Cancún. Foi um primeiro... Aí na hora que eu cheguei eu nunca tinha viajado pro exterior, né? Falei, meu Deus, olha, né? Aí eu não imaginava. Aí em 2017 a gente foi pra Portugal, Algarve, com a premiação da Chevrolet. Eu falei, meu Deus, olha. 2018 eu ganhei a premiação, fomos pra Nova York. Falei, meu Deus, nossa, eu falava, nossa. Aí eu sempre falava nos meus sonhos, né? Que como foi bom me sacrificar, me doar. E em 2019, Rússia. Falei, meu Deus, fui lá pra Rússia. Meu Deus. Então, aí eu falava assim, olha, meu sonho, ele se tornou muito maior do que eu imaginava. Então eu acho que é aumentar as suas habilidades. Sempre. Fazer sempre algo novo, querer aprender, ter curiosidade. Quem pergunta muito por quê, porque esse vai longe. É um porquê. Como? Entendeu? Carol, a gente agradece muito por você compartilhar todo esse conhecimento que você tem com a gente e principalmente pela sua participação. Foi um papo muito inspirador. Foi muito inspirador de verdade, principalmente pra gente que somos jovens mulheres. Então, a gente ficou de verdade muito grata pela sua presença aqui. Eu falo pra vocês, eu quero agradecer vocês, meninas, foi um prazer ser convidada, né? É uma honra, é mais um pedacinho que eu sinto que eu completei da minha etapa. E eu sempre vejo assim, nossa, se eu tivesse alguém que tivesse me direcionado mais, eu tava talvez até muito mais longe, entendeu? Sim. Porque foram poucas pessoas que me direcionaram nessa trajetória, eu não tinha uma pessoa para me incentivar. Então eu acho que se vocês têm isso, se alimente de pessoas motivadas, pessoas que são bem-sucedidas, pessoas que... E não é financeiramente que eu falo, é pessoas que às vezes estão em um lugar pequenininho, mas ela é bem-sucedida, ela é alegre, ela é feliz, ela é motivada. Porque problema a gente vai ter, sempre vai ter problema. Mas como a gente lida com eles, isso vai determinar aonde a gente vai. Então eu fico muito feliz. Quero que vocês me sigam na rede social, vai lá conhecer um pouquinho do meu dia a dia lá na concessionária. Se quiser compartilhar. Isso, é @Carol Chevrolet, _ Carol Chevrolet. Eu agora senti a necessidade de também abrir um canal no YouTube para falar um pouquinho de Carol me treina, Carol me ensina, Carol me conta. Quero muito, assim, eu tenho alguns planos na minha mente que eu só não consigo colocar no papel ainda. Mas eu quero muito poder ensinar as pessoas técnicas de vendas, de motivação, algumas dicas do que eu aprendi um pouco, entendeu? De uma maneira assim gratuita, poder passar um pouco do que eu aprendi. Então eu sinto essa necessidade, falta esse pedacinho ainda de realização, que é eu ajudar mais pessoas com uma visão diferente de como eu vejo as coisas. Então é isso. Muito obrigada. Caso vocês queiram assistir mais episódios, sigam o Colégio Portinari e até o próximo. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.